Glória a Jesus, bendito seja o nome do Senhor. Mais uma vez eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Convido os irmãos a ficarem em pé, em reverência à leitura da palavra que nós vamos fazer no Evangelho de Marcos, capítulo 16. Nós vamos ler a partir do verso 15. Diz assim a palavra do Senhor, Marcos 16, 15. E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E esses sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. Amém, meus irmãos? Os irmãos têm liberdade de sentar? Glória a Jesus. Meus amados, o tema do nosso ensino hoje está voltado a os povos não alcançados. Né? Nós sabemos quem são esses povos não alcançados. Né? Nós sabemos, né, que no mundo atual existem, onde tem o acesso à informação, né, cada vez mais amplo e diversificado, né, através das redes sociais, né, nós podemos conhecer todo mundo e muitas vezes nós refletimos assim, né, porque a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo, né, as informações acerca do seu nascimento, da pessoa de Jesus, da sua vida, do seu ministério, né, com simples cliques ali, você pode, em qualquer parte do mundo, acessar essas informações em diversas línguas, né, no mundo inteiro. E muitas vezes nós nos questionamos, né, com todo esse aparato tecnológico que nós temos, ainda existem muitas pessoas que não foram alcançadas ainda pela mensagem do Evangelho do Senhor Jesus. E nós vamos nos aprofundar um pouco nisso, né, e falarmos a respeito, porque isso diz respeito a um mandamento que o Senhor nos deu, né, que nós lemos aqui em Marcos, no capítulo 16, verso 15, né, é o famoso ide, né, ide por todo o mundo. Né, foi Jesus que falou isso para os discípulos. E esse contexto que foi falado aqui foi quando Jesus estava sendo assunto aos céus. Né, então Jesus ele já tinha tido todo o seu ministério, os discípulos ali, né, porque a mensagem é direcionada aos discípulos. E os discípulos que acompanharam Jesus durante todo o seu ministério, que durou por volta de 3 anos, viram todos os milagres de Jesus Cristo, né? Certamente tiveram algumas dificuldades em compreender, né, a questão da crucificação, né, que foi algo que para muitos ali trouxe um grande desânimo. Né? E nós vemos os últimos relatos ali, né, que quando Jesus ressuscitou o 3º dia, a primeira pessoa que viu o Senhor Jesus ressurreto foi uma mulher, né, Maria Madalena. E foi aquela em que Jesus havia expulso 7 demônios. E ela foi avisar essa boa nova para os discípulos. E eles não acreditaram, eles acharam que ela estava com devaneios. Né? E foram conferir essa situação, foram até o túmulo ali onde estava Jesus Cristo, né, onde tinha sido colocado o Senhor, e viram que estava vazio e ficaram perplexos. A palavra relata também que 2 discípulos, né, no caminho de Emaús, eles saíram, estavam em direção ao campo, voltando ali para suas atividades, tristes, entristecidos pelo que tinha acontecido, e o Senhor Jesus se revela para eles no caminho, né, e eles, a princípio, não reconhecem o Senhor Jesus, tamanha era a tristeza que envolvia o coração deles. E depois o Senhor Jesus vai e se revela para aqueles 2 homens, eles voltam para Jerusalém, né? Porque o Senhor Jesus, ele tinha dado algumas instruções para as pessoas ali, né? Para ficar em Jerusalém.
E as pessoas, quando teve ali a morte do Senhor Jesus, muitos se espalharam ali, né? E Jesus depois ele se revela aos 11, e depois aqueles discípulos, né, também se reúnem aqueles todos, e Jesus ele continuou ali com os discípulos durante um período de 40 dias, o Senhor Jesus ressurreto. E o interessante é que Jesus, durante seu ministério, todas as pessoas que eram contemporâneas de Jesus Cristo viram o Senhor Jesus, porque ele era um homem como nós aqui, né? Só que depois que ele ressuscitou, não foram todas as pessoas que viram, né? Porque depois da ressurreição de Cristo, ele só se revelou àquele que crê no Senhor Jesus, né? Então, nós temos ali a formação daqueles discípulos, e a palavra nos informa aqui que um grupo de cerca de 500 pessoas foram testemunhas, né, da assunção de Jesus, ali do Monte das Oliveiras. A assunção seria ele sendo elevado aos céus, ali com o corpo glorificado. E antes dessa assunção, ele dá algumas instruções aos seus discípulos, né? Ele diz o seguinte: uma das coisas foi para que eles fossem, né, por todas as nações, né, além de Jerusalém, da Judéia, de Samaria e até os confins da terra. Mas ele também instruiu para aqueles discípulos, para que eles ficassem um pouco mais em Jerusalém, até que eles fossem revestidos pelo Espírito Santo, né, capacitando eles a levar a mensagem do Evangelho, né, porque seria espalhado por todo o mundo. Então esse era o desejo do Senhor, né? É uma grande comissão da igreja, né, divulgar as boas novas da salvação, da aliança, da nova aliança no sangue de Jesus Cristo, né, transmitir essa maravilhosa salvação aberta a todas as pessoas que crerem no Senhor Jesus, né? Mas o Senhor Jesus falou: fica um pouco mais em Jerusalém até que sejais revestidos. E a mensagem foi transmitida para 500 pessoas. E nós vemos que quando nós chegamos em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, nós vemos que haviam ali reunidos 120 pessoas. E nós já começamos a nos perguntar: mas e os outros 280, né? Não, 320, né? Para completar o 500, né? Então, das 500 pessoas que viram e que ouviram o Senhor Jesus sendo assunto aos céus e ouviram o mandamento de Jesus para ficar um pouco mais, para ser revestido com o Espírito Santo, com poder, que era uma promessa dada no Antigo Testamento, ali no profeta Joel, que seria derramado do Espírito Santo de Deus sobre toda a carne, ou seja, sobre o corpo de Cristo, a igreja do Senhor. E muitos já não obedeceram ao Senhor Jesus e se espalharam, mas aqueles 120 estavam ali reunidos, né, e começaram, e foram revestidos do Espírito Santo, né, cheio desse poder, né, e a palavra diz que, como nós lemos aqui, né, esse poder que seria dado para aqueles que creram, né, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer já será condenado. E esses sinais seguirão aos que creem. E é interessante isso, né, porque os judeus, eles pediam a todo tempo sinais para Jesus. Mostra um sinal que eu vou crer no Senhor, eu vou crer que você é o Filho de Deus. E os judeus pediam sempre isso. E Jesus sabia que eles pediam sinais, era somente para tentar Jesus. E agora Jesus ele muda a situação, porque ele fala o seguinte: olha, que os sinais seguirão os que creem. Então não é assim, me dá um sinal para que eu possa crer. Eu creio e aí os sinais vão nos seguir, né, com o revestimento do Espírito Santo. E o que nós vemos que ali iniciou, mais ou menos 2000 anos atrás, né, o espalhar da mensagem do Evangelho, né? E no princípio eles estavam ali, Pedro pregou ali em Atos dos Apóstolos, ali no período de Pentecostes, e 3.000 almas foram salvas com a pregação do Evangelho, né? Foi derramado o Espírito Santo, as pessoas, nessa festa do Pentecostes, né, estavam ali reunidas, pessoas que vinham de várias nações diferentes, né, falavam línguas diferentes, né, uns vinham do Egito, de Chipre, da Macedônia, da Grécia, né, estavam ali reunidos, ouviram aquele som, um sonido, né, de um vento impetuoso, né, e um vento que batia ali. Isso era normal naquela época, né, esse vento, porque era o vento que estava relacionado com a colheita do trigo, né? Então as pessoas estavam acostumadas com aquele vento, mas algo diferente estava acontecendo ali.
Era uma manifestação do Espírito Santo do Senhor, de maneira que Pedro pregava, né, e os que estavam ali com Pedro falavam mistérios da parte do Senhor, e cada um que estava ali ouvia na sua própria língua. E foi um derramar maravilhoso do Espírito Santo, e muitos ali creram. Outros não creram e achavam que ainda aqueles que estavam vivendo aquela experiência maravilhosa estavam embriagados, né? E não creram. Então sempre vai ser assim. Alguns vão crer e outros não creem. E o Senhor Jesus falou assim: quem crê será salvo. Quem clamar pelo Senhor Jesus Cristo, né, a mensagem do Evangelho, será salvo. Mas quem não crê já está condenado. E a verdade, meus irmãos, é que também houve um aperto ali para aqueles irmãos, né, porque a perseguição da igreja começou, e naquele aperto, né, as pessoas tiveram que sair de Jerusalém para cumprir o mandado do Senhor. Né, o Senhor prepara todas as coisas. Porque como foi apertado ali, as pessoas estavam sendo procuradas para serem presas e até mortas, né, aqueles que confessassem o nome do Senhor Jesus, né, as pessoas fugiram e o Evangelho era pregado a partir dali, né, até nos alcançar nos nossos dias. Louvado seja o nome do Senhor. E nós chegamos 2000 anos depois, né, e vimos ainda com essas grandes facilidades, grandes ferramentas, né, que nós temos na mão, como, por exemplo, o uso das redes sociais. Nós estamos pregando aqui para um número reduzido de pessoas, mas o alcance que nós podemos ter a partir da rede social é tremendo, né? Às vezes, mensagens são faladas a respeito do Evangelho de Cristo e da salvação e alcançam milhões de pessoas, para a honra e para a glória do nome do Senhor. Mas nós vemos que ainda assim, né, com todo esse aparato, foi feita uma pesquisa ali de um projeto, né, que chama Joshua, né, que fala a respeito dessas pessoas que ainda não foram alcançadas. E que nós precisamos levar essa mensagem, porque essa comissão foi dada à igreja. Nós, como corpo de Cristo, temos esse mandamento do Senhor de espalhar essa mensagem por todos os povos. E nós nos assustamos porque foi feito um levantamento de que existem em torno de 17.400 povos diferentes no mundo. Muita coisa, né? 17.400 diferentes etnias. E em torno de 3.400, deixa eu pegar aqui o número correto. Como é que é, meu irmão? Não, isso aí seria o número de pessoas, né? Mas de etnias, né? Acho que em torno de 3,2 mil etnias, ainda não tem gente suficiente, né, na quantidade de cristãos, né, porque a definição que é dada aqui por esse projeto Joshua é que determinada localidade ou etnia que tiver menos de 2% de evangélicos estabelecidos ali, né, ou no total de 5% de cristãos, né, de vários tipos de tradições diferentes, né, ou seja, católicos, pessoas que se confessam cristãos, como também os testemunhas de Jeová, né, católicos e que mais, espíritas até que se consideram evangélicos. Se tiver menos de 5%, não é um número suficiente para que a mensagem do Evangelho seja passada para aquele tipo de população. Então, dá um resultado, hoje, de em torno de 3 bilhões e 200 milhões de pessoas que ainda não ouviram falar da salvação na pessoa do Senhor Jesus. Então, nós sabemos que tem um grande trabalho a ser realizado. Existem também, com isso, grandes dificuldades também para se pregar o Evangelho. Desde o começo, sempre houve uma grande oposição. E começou, né, quando Jesus pregava o Evangelho, do próprio povo do qual veio o Senhor Jesus, dos próprios religiosos da época, né, os judeus. Então se levantou uma grande oposição. O governo também se opunha também, né, ali no caso de Roma, se opunha à pregação do Evangelho. Barreiras culturais também. Então existe uma série de coisas que se levantam e que dificultam o trabalho. Então, nós sabemos que no mundo inteiro há muitos irmãos nossos, né, em missões que passam grandes dificuldades. Nós ouvimos relatos já da pregação, principalmente nos países, né, daquela muralha dos comunistas, né, que impediam de se levar a Bíblia.
Nós vemos relatos de missionários que, para entrar nessas fronteiras, né, de países comunistas, se disfarçavam até de mendigos e não poderiam levar a Bíblia, então eles pegavam pedaços da Bíblia, né, páginas escondidas ali no seu corpo, ali, para poder entrar e trazer uma palavra para as pessoas serem alcançadas pela salvação do Senhor Jesus, para ouvirem falar do nome do Senhor Jesus. Eu lembro também que tinha um amigo meu lá de São Paulo, né, que ele tinha nascido no interior de Minas Gerais, de uma família bem simples, tinha nascido ali numa família agrícola, depois mudaram-se para o centro ali uma cidade maiorzinha de Minas Gerais, e ele começou a fazer física, né, começou a estudar, foi para a igreja, começou a trabalhar com instrumentos musicais, e esse menino foi crescendo, né, e que às vezes a gente pensava que a maioria das pessoas que estão naquele círculo, né, pequeno, que é difícil a pessoa prosperar, ele chegou a fazer doutorado em física, né, fez mestrado em física na USP de São Paulo, e foi convidado para fazer um doutorado, tinha duas opções, aqui nos Estados Unidos ou na Alemanha. E a gente via que havia uma disputa entre os americanos e os europeus para levar ele para estudar. E, por fim, ele terminou optando pela Europa, e foi ali para a Irlanda, né? E lá ele conheceu uma série de outras pessoas que também eram estudiosos, doutores em física, e ele começou a pregar o evangelho para um chinês, que nunca tinha ouvido falar do nome do Senhor Jesus. Nunca tinha ouvido falar do nome do Senhor Jesus. E ele pregou a mensagem do evangelho, aquele chinês ficou impactado com aquela mensagem, né? Ele tinha... na China ali, era na verdade proibido de se falar de um nome de um Deus que não fosse os deuses que eles serviam ali na China. Eles tinham uma série de tradições ali, de azar, né? Olha, se falar no nome de um Deus ali que não é dos povos dele, daria azar e traria uma maldição. E ele mesmo falou assim, olha, e agora, o que eu faço? O que eu faço? E é interessante que foi a mesma pergunta, nós estamos no século XXI, né? A mesma pergunta que os próprios pessoas que foram impactadas pelo Evangelho, pela pregação do Evangelho no dia de Pentecostes, também fizeram as mesmas perguntas. E agora, o que eu faço? Né? Porque tem toda uma tradição a ser quebrada, né? Então a pessoa tem que romper com essa tradição, mas o impacto que a pessoa tem com a mensagem da salvação e o perdão dos pecados, né, isso gera na pessoa uma paz e uma alegria que ele desconhecia. Né? E essa questão, quando a pessoa tem esse impacto de conhecer o Senhor Jesus, ele depois precisa de caminhar com Cristo, precisa ser instruído na palavra também. Né? Porque o Senhor ele não falou somente para a gente levar a mensagem, mas também para formar discípulos. E nós vemos que nós temos o lema da nossa igreja, que está alinhado com essa ordenança do Senhor Jesus. Né? Que o nosso lema qual seria? Assembleia de Deus, Ministério do Belém, adorar, evangelizar, discipular, cuidar. E trazendo a responsabilidade para cada um de nós. Foi uma responsabilidade que o Senhor nos comissionou. E nos comissionou porque a palavra comissão, ela vem de uma missão cooperada entre o homem e o próprio Senhor Jesus, através do Espírito Santo de Deus. E é isso que nos dá a capacitação. Por isso que o Senhor falou assim, olha, espera um pouco até que sejais revestidos. Quando você crê no Senhor Jesus, né, e você aceita Ele como o seu único e suficiente Salvador, você já recebe um selo ali do Espírito Santo. Esse selo significa o quê? Que agora você é propriedade do Senhor. E esse selo, ele identifica, é um selo que identifica, que o Senhor ele olha e fala assim, ele é meu filho. E ele passa a cuidar de nós. Né? Mas só que o batismo no Espírito Santo é uma experiência distinta do selo que nós recebemos quando nós cremos. Mas, em primeiro lugar, nós precisamos crer. Agora, como nós vamos crer se não tiver ninguém para pregar essa mensagem? Se não tiver pessoas que tenham ousadia, né, de levar a mensagem e sair da sua zona de conforto, né, e pregar o Evangelho. E nós sabemos também que as oposições que se levantam
né, são tremendas, e o risco também que se tem, a condenação que se tem também para aqueles que se levantam para pegar o evangelho, trazendo mensagens falsas, né? Então existe um juízo sobre aqueles que são os falsos profetas, né, que trazem mensagens que desviam, nem que seja o mínimo, né, daquilo que é o plano de Deus para nossas vidas, né? Porque o evangelho é algo que não dá para você adaptar ou modificar nada, né? A palavra de Deus ela não pode ser nem acrescentada nem retirada, né? É aquilo que está na palavra. Nós temos o comprometimento de sermos fiéis a despeito de toda a pressão que nós sentimos, né? E todas as gerações de crentes sentiram em todos os tempos. Então não é algo novo. Hoje nós vemos, né? Se a gente abre agora as nossas redes sociais, né, nós sabemos o período que nós estamos vivendo aqui, o mês de junho, né, com manifestações de pessoas que querem deturpar a mensagem do Senhor Jesus, e nós temos que nos manter firmes, né, sabendo que todas as pessoas são alvo da parte de Deus para alcançar e receber a mensagem de salvação. Todo ser humano, né? A palavra diz que a salvação ela está disponível para todos os homens, ou seja, todo ser humano é elegível para receber a mensagem do Evangelho de Cristo. E nós precisamos ter estratégia. Nós não podemos chegar sem ter o revestimento do Espírito Santo, né? E por isso que o Senhor sabia, né, que nós somos enviados como se fossem ovelhas no meio de lobos, né? Ou seja, as ameaças são grandes, e o Senhor falou assim, olha, com esse revestimento, se você buscar, né, ao Senhor, porque Ele é o que doa o Espírito Santo, e Ele dá sem medida, Ele não dá com porções limitadas, Ele capacita verdadeiramente. Então nós temos que nos chegar a Deus, aprendermos a sua palavra, nessas reuniões que nós fazemos para estudar a palavra de Deus, é para nos fortalecer, o alimento, né, que vai fortalecer a nossa vida espiritual, e pedir, olha, Senhor, me reveste com o Teu Espírito Santo, me dá ousadia, né? Porque também as limitações partem do tipo de pessoas que nós somos. Muitas vezes a timidez, né, de falar, e nós sabemos que 100% das pessoas que existem, que estão vivas hoje no mundo, elas são carentes e necessitadas de ouvir a mensagem do Evangelho. E nós sabemos que somente através da pessoa do Senhor Jesus, e não de outro, e não de obras, né, ou de qualquer coisa que as pessoas possam fazer, até de coisas boas e lícitas, mas o caminho para a salvação é através da pessoa do Senhor Jesus. E essas coisas, elas são inegociáveis no Evangelho. Não existe outra forma. É através da pessoa do Senhor Jesus. Mas não tem como você declarar que o Senhor Jesus é o Filho de Deus e Ele é o único Salvador. Você não consegue declarar isso se não for pelo poder do Espírito Santo de Deus. Senão são simplesmente palavras lançadas ao ar, né? Mas com o revestimento do Espírito Santo, que nós pedimos ao nosso Deus, nós falamos a palavra, e aí, como o Senhor nos prometeu, os sinais vão ser seguidos, né? E a ponto de, como o Senhor falou aqui, né? Ó, esses sinais seguirão aos que creem, em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas. Porque nós comentamos aqui, a linguagem é também uma grande barreira. Nós vemos aqui, né, nós somos uma igreja de brasileiros, fazemos nossos cultos em português, mas nós temos também essa necessidade de alcançar as outras pessoas que vivem nessa cidade de Los Angeles, que é uma cidade tão multicultural, né? Nós temos pessoas aqui, uma grande parte, né, 36% da população aqui de Los Angeles, são de pessoas hispânicos, né? São hispânicos, de língua espanhola. E apesar de existirem algumas similaridades na nossa língua portuguesa com o espanhol, não é tão fácil assim. Mas se nós recorrermos ao nosso Deus, o Senhor Ele é poderoso até de nos ensinar línguas diferentes para nós podermos transmitir o Evangelho, da maneira que a pessoa possa compreender, né, que haja uma clareza na mensagem, porque é importante, né, você passar a mensagem, na verdade, do Evangelho, para que nós não incorramos em trazer mensagens que não estão na palavra de Deus. O Senhor também ele diz o seguinte, né, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão
mãos sobre os enfermos e os curarão. Ontem mesmo a gente estava na reunião dos cavalheiros e nós estávamos ali falando sobre os milagres de Jesus, ali no Evangelho de Mateus. O Evangelho de Mateus, ele coloca uma série de situações que ocorreram, curas da parte de Jesus, quando era ministrado a palavra. Quando ele estava falando, ele é a própria palavra de Deus, né? Então, as curas, elas são realizadas no ambiente em que está sendo pregada a palavra de Deus, no ambiente em que a presença de Cristo é real. E nós temos certeza que a presença do Senhor Jesus aqui é real no nosso meio, porque nós clamamos pelo sangue de Jesus, nós nos reunimos em nome dele, e ele diz o seguinte, que quando 2 ou mais estiverem reunidos, ali certamente estarei. Então, nós temos essa certeza. Então, nós estamos num ambiente propício para que o Senhor venha realizar curas, libertações, né? Agora, nós precisamos anunciar isso para as pessoas, né? Quebrar a timidez. O Senhor Jesus, uma vez, quando ele estava transportando ali o grupo de discípulos para outra banda ali do lago de Genezaré, e houve uma grande tempestade, nós vemos ali o poder de Jesus sobre as coisas da natureza, né? Porque ele foi o criador de todas as coisas, né? Nós vemos que com o poder da palavra, Jesus ele acalma as tempestades, né? As tempestades não só físicas, porque ele tem esse poder também sobre as coisas naturais, mas as coisas que se levantam na nossa vida cotidiana, né? Como o vento, né? O vento se levanta, nós não vemos o vento, mas nós sentimos o efeito dos ventos. E nós sabemos também que há problemas espirituais que a gente não tem noção de onde que vem esses problemas, mas que eles existem e nós sabemos quem é que tem poder sobre as coisas espirituais também. Né, sobre as potestades, né, que estão nos ares ali. Porque a palavra diz que não é contra a carne nem sangue que nós estamos nessa batalha. Essa batalha de proclamar o Evangelho de Cristo. Mas sim, essa batalha é nas hostes celestiais, contra as potestades. E como fazer isso sem o revestimento do Espírito Santo? Por isso que é fundamental, né? A igreja de Cristo é a igreja que tem esse revestimento. Nós podemos dizer, né, quando a gente olha com um número assim, distinto de denominações que existem, né, são milhares de denominações. Mas, na verdade, da eternidade, o Senhor Deus, Ele olha e Ele vê um povo só. Um povo só. Por que o Senhor, Ele falou, ide, né, ide e proclamai, né, ide por todo o mundo, pregai o Evangelho. O Evangelho seriam as boas novas. As boas novas de quê? Salvação. Salvação na pessoa do Senhor Jesus, a toda criatura, né? Então, ele deu esse comando com um propósito. Os irmãos sabem qual que é o propósito? Nós temos ali em Apocalipse. Vou pedir para os irmãos abrirem o livro em Apocalipse. Já falo aqui para os irmãos qual que é o capítulo. Apocalipse 7, os irmãos podem abrir? Apocalipse 7, versos 9 e 10. Amém? Apocalipse 7, versos 9 e 10. A palavra diz assim, que foi escrita por João, inspirada pelo próprio Senhor Jesus. Depois disso, olhei, e diante de mim estava uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, de pé diante do trono e do Cordeiro, com vestes brancas e segurando palmas, e clamavam em alta voz, a salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro, louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, essa visão celestial, né, que o Senhor permitiu que João visse, né, que para Deus isso já ocorreu na eternidade, né, é o resultado do trabalho da igreja, de ir por todas as nações e alcançar todos esses povos. Por isso que vão ser milhões de milhões, ou seja, bilhões de pessoas que vão ser impactadas, independente de etnia, de cor, de tradição, de língua, dialeto, né, que seria o resultado. Né, o resultado que o Senhor Jesus falou ali para uma pequena multidão de 500 pessoas, que alguns, mais da metade,
já declinou no começo, né, ficaram 120 valentes ali, até alcançar todos nós aqui, toda a igreja de Cristo. Meus irmãos, há muita terra ainda a ser conquistada, muita terra. Quando nós falamos de terra aqui, nós falamos do coração do homem. Há muitos corações ainda a serem conquistados e a serem quebrantados pela mensagem do Evangelho, né? E esse Evangelho do Senhor Jesus é um Evangelho poderoso porque vem da parte de Deus. Não vem de filosofias de homens, não vem de palavras de sabedoria, de persuasão, né? Mas é o plano de Deus para as nossas vidas, né? E muitas vezes nós nos achamos pequenos e somos mesmos, né? Mas quando nós nos prostramos com fé, né? E ontem mesmo nós estávamos falando desses tipos de fé, né? A fé humilde, né? Que foi demonstrada através ali da pessoa de Jairo, que era um príncipe da sinagoga dos judeus, que se despojou ali da sua posição, né, que ele podia se sentir envergonhado diante das pessoas que estavam ali, e ele confessou, ele estava com um problema sério na sua casa, que a sua filha tinha morrido, mas ele via que Jesus era poderoso, né, e ele teve essa certeza que Jesus era poderoso, que se Jesus impusesse as mãos sobre a menina, ela se levantaria, viva. E ele vai lá e se prostra, né, essa fé humilde, né, que nós devemos pedir para Deus. E muitas vezes nós nos constrangemos, né? Muitas vezes, muitos crentes se constrangem até de trazer uma Bíblia na mão. O que será que as pessoas vão pensar de mim? Né, de eu ter uma Bíblia aqui escrita, né? Ó, Bíblia do Senhor, Bíblia Sagrada. Ou de se arrumar para ir para a igreja, né, num domingo, e as pessoas olharem assim, olha, aquele Bíblia passando ali, né? E muitas vezes, para muitos, é uma dificuldade de se humilhar, né? De falar assim, não, eu sou crente mesmo, eu creio nessa palavra aqui, né? E se humilhar e não se importar com o que as pessoas vão pensar de nós, né? Ou como a fé ousada daquela mulher samaritana, da mulher do fluxo de sangue, né? Que ela sabia que ela podia ser apedrejada porque ela era considerada impura, né? Então, se ela tocasse em qualquer pessoa, se tornaria impura e as pessoas iam querer apedrejar. Jamais ela podia imaginar tocar num rabino que assistia na presença do Senhor, e o Senhor Jesus era considerado também como rabino, como mestre. E ela tocar nele, para a cultura da época, seria tornar o rabino impuro, né? E quando ela toca em Jesus, Jesus não fica impuro e ela se torna a pessoa curada da enfermidade. E ela teve aquela fé ousada. Ou daqueles cegos, né, que ficaram desesperados, gritando o nome de Jesus. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Gritando. E as pessoas se incomodavam, né? Esse pessoal gritando aí, né? E muitas vezes a gente se incomoda de ver pessoas que estão aí nas ruas, né, e que são necessitadas. E muitas vezes a gente quer que, né, olha, tira ele daqui, despede aquela mulher que era sírio-fenícia, né, que era de outra nação, que não era de Israel, né, e Jesus vai lá e cura, né, através da fé dela, cura a sua filha. Jesus nem estava vendo a menina ali, e foi expulso os demônios daquela menina. Então o plano do Senhor é esse, é maravilhoso, e nós não conseguimos nem dimensionar, mas a própria palavra nos mostra, o que nós lemos aqui em Apocalipse, né, que nós vamos ver essa multidão, nós vamos estar no meio dessa multidão, né? Mas para isso nós temos que obedecer ao nosso Deus, né? Quando nós falamos ali dos cegos que gritaram, Jesus, filho de Davi, ele estava dizendo o quê? Davi era um rei, é o rei que até hoje é o rei mais honrado de Israel. Então eles reconheceram o que? A majestade de Jesus. E a majestade de Jesus é importante, nós temos primeiro Jesus como Deus, né, porque Ele é Deus, mas quando nós admitimos que Jesus é o nosso rei, significa que nós vamos obedecer a Jesus, porque a palavra do rei tem que ser obedecida. Não existe isso de o rei mandar fazer alguma coisa e você não fazer, né? Então, esse ide, né, e aqueles que foram realizar a obra, é quando a gente recebe Jesus como rei. Então, essa é a missão da igreja, né? A missão da igreja é apresentar esse Senhor Jesus, né? Verdadeiramente o que Jesus é, né? Ele é o Filho de Deus. Ele não foi simplesmente um homem
que viveu há 2000 anos atrás e era cheio de sabedoria e tinha uma palavra poderosa, ele curava, era um curandeiro, né? As pessoas limitam Jesus simplesmente a essas coisas, né? E nós sabemos que Jesus é muito mais do que isso, porque Jesus é o próprio Deus, Criador de todas as coisas. E muita gente não sabe disso. E nós temos essa palavra, nós temos esse mistério, e nós temos que proclamar, né, com ousadia, né, porque muitas pessoas nessa última hora estão desesperadas. Desesperadas. E o que nós temos que falar para as pessoas, olha, pega o teu desespero e coloca diante do Senhor Jesus. Grita pelo nome dEle. Ele está disponível. Há um lugar onde Ele se manifesta. Porque o Senhor Jesus não está em qualquer lugar, mas Ele está aonde existem as pessoas que creem nele. A igreja é este lugar. Não simplesmente aqui as paredes, né, mas nós reunidos aqui. Aqui é o lugar da bênção, da transformação. Muitas pessoas nessa última hora pensam que, não, olha, Jesus ele somente perdoa, mas onde Jesus estava, e ele verdadeiramente, ele estava no meio de pecadores, porque ele veio para curar aquele que estava doente, as ovelhas perdidas, né, que com certeza nós éramos uma delas, né, quando nós andávamos perdidos em nossos pecados, mas Jesus, quando ele estava no lar ali, quando ele estava interagindo com os pecadores, ninguém continuava a mesma coisa que era antes. Havia transformação. Né, Jesus, as pessoas reclamavam, olha, ele estava no meio de publicanos, que era a pior raça talvez para os judeus, que era o grande traidor da pátria, né, que cobrava os impostos dos judeus para entregar para os romanos, que estavam invadindo Israel, e além de ele cobrar os impostos que já eram altos, ele cobrava ainda mais. Então, era considerado as pessoas da pior qualidade. Só que Jesus falou, olha, Zaqueu, quando Zaqueu foi ver Jesus, né, do alto de uma figueira brava, desce depressa que me convém hoje pousar em tua casa. E Zaqueu atendeu aquele mandado de Jesus com alegria, porque ele imaginava assim, olha, ninguém me tratou assim. As pessoas olham para mim e só xingam, só me desprezam, acham que eu sou o lixo. Mas Jesus faz isso mesmo, ele tira o homem do lixo, do monturo, e o faz assentar entre os príncipes do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E Zaqueu fala assim, olha, Senhor, vem na minha casa, e eu quero, e serviu Jesus ali, e os seus discípulos. E Zaqueu vai lá e fala para Jesus, olha, Senhor, se eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar metade de tudo que eu tenho e vou dar para os pobres. E se porventura eu defraudei alguém, eu vou devolver de forma quadruplicada. Meus irmãos, eu não sei se depois sobrou algum centavo na mão de Zaqueu, mas eu sei que ele teve uma vida totalmente transformada por causa da presença do Senhor Jesus. Então não importa a maneira como as pessoas estão nesse mundo, né? Porque as pessoas que estão afastadas estão realmente numa situação de miséria, realmente espiritual. Mas quando elas vêm para Jesus, quando a mensagem, a palavra é pregada, como Jesus é verdadeiramente, aquela pessoa não vai conseguir continuar naquele mesmo pecado que ela estava. Ela vai ter verdadeiramente uma vida transformada. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, essa palavra é poderosa, né? E nós temos essa palavra, nós temos o Espírito Santo que o Senhor nos deu de graça, Ele não nos cobrou nada, Ele nos amou primeiro, nós não chegamos a Deus porque nós amávamos a Deus. Normalmente nós chegamos a Deus porque nós somos carentes e necessitados, né? Então é muito comum e é bíblico a pessoa vir à presença do Senhor porque está com problema de doença, está com problema financeiro, está com a vida totalmente destruída, família destruída, está com problema de drogas, de alcoolismo, né? Está viciado em tantas coisas, das coisas desse mundo, está com a vida destruída. Venha do jeito que você está. A palavra é venha ao Senhor, porque nós sabemos que o Senhor transforma e nos dá uma vida nova e vai nos lavar. E o que acontece na vida do servo é que, com tamanha graça da parte de Deus, né, o mínimo que pode gerar em nossos corações é a gratidão e a alegria de servir a esse Deus maravilhoso, né? Então, essa mensagem é a mensagem de Cristo para as nossas vidas, e nós sabemos o propósito, né? Porque nós não estamos andando sem uma direção.
E esse propósito é de alcançar todas as nações, todas as línguas, todas as tribos. O Senhor não faz acepção de pessoas, e o Senhor quer usar a minha vida e a sua vida, né, para que nós sejamos cheios do Espírito Santo, que Ele mesmo nos dispensa de forma liberal e sem medida, para que nós possamos realizar essa obra para a honra e para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Então, o impacto que nós temos nessas transformações de vida, né? O estabelecimento de comunidades cristãs. Então, como nós falamos, né? Nesses locais onde existem tão poucos cristãos, é necessário uma estratégia para que essas pessoas não fiquem sem receber a mensagem do Evangelho de Cristo, né? Quando os povos não são alcançados, né? Quando os povos não alcançados são evangelizados e respondem ao Evangelho, novas comunidades cristãs são estabelecidas. E essas comunidades se reúnem para adorar a Deus. É coisa que o mundo não sabe, né? Que nós nascemos para adorar a Deus. Quando nós adoramos a Deus, né, nós estamos sendo cuidados por Ele, né? Na verdade, nós precisaríamos pedir nada. É só adorar a Deus que Ele faz todo o trabalho em nossas vidas, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então, eles se tornam um testemunho, né? Essas pessoas que são impactadas, né, pela mensagem do Evangelho, elas se tornam um testemunho vivo do poder transformador do Evangelho em meio a uma sociedade descrente. Além disso, essas comunidades cristãs se tornam centros de esperança, serviço e influência positiva em suas comunidades, impactando-as de maneiras tangíveis e espirituais, né? E, concluindo aqui, a missão de alcançar os povos não alcançados, né, é de extrema importância para os cristãos, pois é baseada no mandato missionário de Jesus em Marcos 16:15, que nós lemos, né, o ide e proclamai o Evangelho a toda criatura, né? Amém, meus irmãos? Essa é a palavra do nosso Deus para as nossas almas, e que nós saiamos fortalecidos, né, com essa palavra, e que o nome do Senhor seja grandemente exaltado. Amém? Vamos ficar de pé e vamos entregar esse período na presença do nosso Deus.